Shalom, meu amigo, shalom, minha amiga. Vim falar com você sobre o presidente Lula, as declarações que ele fez ao receber pessoas que saíram da Palestina e foram para o Brasil. É interessante que essas mesmas pessoas que chegaram ao Brasil, quando elas foram recepcionadas de forma direta pelo presidente Lula. Coisa que não aconteceu com os judeus, quando saíram daqui, que estava sendo bombardeado Israel. Ele não foi lá ver o pavor dessas pessoas, como essas pessoas se sentiram, né, e saber o que aconteceu no dia 7, né, de outubro. Ele não fez essas perguntas, mas ao contrário, quando chegou lá as pessoas que saíram da Palestina, ele foi recepcionar. Não é problema dele recepcionar, mas que deveria fazer a mesma coisa se ele quer fazer isso. São brasileiros, né? São brasileiros, então ele faz diferença entre A e B? Parece que sim. O Lula faz diferença entre A e B. Mas nesse mesmo dia, ele dá voz a um rapaz que tem no Instagram imagens dele falando, incentivando ataques terroristas a ônibus aqui em Israel. Incentivando o terrorismo em Israel. Ele dá voz a esse rapaz. O mesmo Lula, ele começa a aumentar a voz contra o Estado de Israel, contra o primeiro-ministro, dando como se o primeiro-ministro estivesse cometendo crime de guerra. Só que esse mesmo Lula não levanta essa voz contra o Putin, aquele a qual atacou a Ucrânia, como se os ataques do Putin não tivessem matado crianças, mulheres, homens, pessoas, não tivessem acabado com muitas vidas na Ucrânia. O Lula não falou nada contra o Putin, ao contrário, foi tentar fazer o presidente da Ucrânia parar a paz, trazer paz, distorcendo a realidade. A vítima, fazendo da vítima, que é a Ucrânia, como se fosse ele o culpado da guerra. E o opressor, como se fosse a vítima. Ele também não chamou a atenção do Erdogan, né, o presidente da Turquia, a qual, por muitos anos, as pessoas não sabem disso, está atacando os curdos. Curdos é numa região na Turquia, que não sei, não lembro o nome da onde que eles vivem ali, né, que tem a ver com o nome deles. E ele massacra essas pessoas. Crianças, mulheres, homens são massacrados. Muitas mulheres hoje estão indo ir para a guerra por causa do número de homens que foram mortos, tanto pelo ISIS e quanto pela Turquia. Eles querem a independência deles, querem o direito de ter o próprio país deles. E a Turquia invadiu o território sírio para fazer guerra contra os curdos. E o Lula não levanta a voz. E ao contrário, a mídia brasileira até esconde isso, para que ninguém saiba o que está acontecendo isso no mundo. O próprio Lula, né, esse presidente maravilhoso, né, que muitas pessoas levantam a bandeira, não digo todo brasileiro, mas alguns dizem o que faz o L, né, o presidente da paz, do amor, o amor venceu. Esse mesmo Lula entra nas favelas do Rio de Janeiro sem segurança nenhuma, coisa que nenhum outro cidadão brasileiro de bem pode fazer se não mora dentro dessa favela. Os traficantes lá vão atirar nele. A polícia sempre é recebida a tiro pesado pelos traficantes. Esse mesmo Lula chama você, cidadão de bem, que veste a camisa verde e amarela, você, porque votou no Bolsonaro, é contrário ao PT, de terrorista. Ele pega e compara o dia 8, que é o acontecimento do dia 8 de janeiro, chama de terrorismo. Mas ele esquece que o MST já tem feito isso no passado, mas isso não pode, não é terrorismo. Quando o MST invadiu lá e cometeu os mesmos crimes, destruindo tudo. Não estou dizendo que concordo com o que foi feito lá, mas chamou essas pessoas de terroristas. Temos que entender que o verdadeiro terrorista é o próprio Lula, que sempre apertou a mão de ditadores no mundo. Nós vemos isso com o presidente da Líbia, que faleceu, felizmente, né? É um criminoso que
perseguia o seu povo, massacrava o seu povo, caso de molestar, violentar meninas, né, no dia do seu aniversário. Imagina, a menina está fazendo 15 anos e ele descobre que a menina, ele achava bonito, pegava e violentava ela. Esse mesmo Lula aperta a mão dele. O ex-presidente do Irã, na época do Lula, que ele era nos primeiros mandatos do Lula, ele apertando o presidente do Irã, país que o homossexual é morto, que mulheres não podem estudar, não tem palavra, e se desconfiar que está traindo o marido, é pedrejada. Se fizer alguma coisa errada, ela é pedrejada. Esse é o mesmo Lula que aperta a mão de vários ditadores, como o do Maduro, que levou no Brasil. Quando o Maduro chegou aí no Brasil, teve uma jornalista que foi agredida por um dos seus assessores. E o Lula não falou nada. E apoia o Maduro, dizendo que lá que é uma democracia. Todo mundo sabe que o Lula e Fidel Castro eram amigos. No Brasil, o verdadeiro terrorista é o Lula. E as pessoas deveriam entender isso. Esse é o verdadeiro terrorista, que nós brasileiros deveríamos combater e tentar se apagar a história desse homem na política brasileira. Sair dele de lá, conscientizar. Precisamos combater, exigir mais daqueles que nós votamos e querer buscar mais pessoas de bem que possam nos governar no Brasil. Vamos deixar no final um vídeo, um pouquinho das coisas que esse rapaz que o Lula recepcionou, homem de bem, que ele pede sobre Israel, para você ver. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilhe e espere até o próximo vídeo. Um abraço.